TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos, neste dia muito especial que se aproxima da quadra natalícia, e eu inicio desejando a todos um muito Feliz Natal com as vossas famílias ou com quem mais desejarem. E que Jesus nos abençoe. Obrigada. Vamos iniciar a nossa reflexão conjunta com o Evangelho de Jesus. E eu quero já dizer que vamos ter uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus de uma maneira diferente do habitual. Vamos então começar. E trazemos logo de início João, no seu capítulo 21, versículo 21, que nos diz, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. É absolutamente verdade, no sentido em que muito, mas muito ficou por nos transmitir o que ele disse, o que ele fez, porque era impossível. E mesmo assim, o Novo Testamento que nós temos atualmente para nossa orientação e reflexão foi feito a pedido de Jesus aos seus discípulos, para que eles escrevessem o testamento. E aí temos o testamento, que é o Novo Testamento, que nos fala basicamente dos seus ensinamentos. E é essa fortuna que nós herdamos dele. E vamos refletir. Então, qual é a diferença que nós vamos hoje ter acerca do Evangelho? É que eu trouxe o Evangelho falado, dialogado por Jesus após a sua ressurreição. Então, ele fez várias, mas variedíssimas aparições após a sua ressurreição. E esses encontros que ele estabeleceu com todos que ele selecionou e que ele tinha objetivos específicos para o fazer com aqueles mesmo determinados, tinha como objetivo, primeiro, testemunhar o que ele tinha dito que iria acontecer. Ao terceiro dia, ele ressuscitaria. E quem muito esperava isso eram os seus discípulos. Mas vamos lá chegar. Primeiro, eu quis trazer uma revelação de Shaolin, que é o mesmo espírito miramês. E ele vai nos revelar o seguinte: alguém na pátria, isto é o prefácio deste livro à luz, mas nós depois vamos retomar no outro, que é sobre o qual nós nos vamos centralizar. Alguém na pátria espiritual nos pediu para sintetizar em forma de mensagens os encontros de Jesus com os discípulos na famosa aldeia de Betsaida. Portanto, esta aqui em Ave Luz, de facto, vai falar desses encontros ao final da tarde com os seus discípulos, muito particularmente. E aí eles podiam conversar e colocar as suas questões e as suas dificuldades para Jesus,
e ficavam horas falando. Mas eu só vim trazer para nós tomarmos conhecimento de determinadas revelações, que é muito importante. Ainda ficaram desconhecidos muitos segredos da fala do Cristo. Também ele o diz. Claro, e nós não temos dúvidas sobre isso. Quando recorríamos aos nossos arquivos espirituais, dele significa que ele é testemunha dos encontros com Jesus e com os apóstolos. Portanto, ele foi aos seus arquivos espirituais. Não foi aos arquivos do mundo espiritual. Que há uma diferença. Para a realização deste trabalho, tínhamos emoções inexplicáveis de amor que nos impulsionavam para o trabalho do bem em todas as direções. Portanto, ele foi reviver aqueles tempos em que pessoalmente conheceu Jesus, falou com ele e conheceu pessoalmente também e falou com os discípulos. E é disto que ele nos vai dizer e precisamos saber. Nós tivemos a felicidade de conhecer Jesus e de sermos chamados por ele. Estes chamados por ele, Shaolin foi aquele mancebo que teve um encontro com Jesus, que lhe foi perguntar como é que ele alcançaria o céu, a vida eterna. E Jesus começou-lhe a perguntar, tu fazes isto, fazes aquilo, aquilo outro, que se cumpria a lei. Ele disse, sim, eu cumpro. Então, vende tudo o que tu tens e segue-me. Mas ele não foi capaz, porque ele estava muito apegado aos bens materiais. E ele vai justamente dizer isso. Mas, fui chamados por ele, mas os bens materiais que possuíamos falavam mais alto em nosso coração e nos fizemos surdos. A experiência nos diz que ainda não estávamos preparados para esse banquete de luz a que os céus nos convidavam. E nós também. Não fomos, não vou afirmar, mas certamente não chegámos a ser chamados pelo Cristo, pessoalmente, mas o seu Evangelho e a doutrina espírita está a chamar-nos, um por um. E vamos ver se nós sabemos aproveitar. Portanto, a experiência nos diz que ainda não estávamos preparados para esse banquete de luz a que os céus nos convidavam. E nós temos que também tomar cautela, porque não vamos ter muitas desculpas. Porque a doutrina espírita, neste momento, ela é límpida, é esclarecedora e não há dificuldade em entender a mensagem da doutrina espírita. E, então, Shaolin, Miramês, é o mesmo espírito. Começa, então, um pouquinho da sua apresentação. 12 homens no reino da Galileia, ou seja, os pescadores, os seus discípulos, os apóstolos. Eles foram, na época, portadores de certa cultura. As letras não tinham muitos segredos para mim e é por isso que posso afirmar com grande alegria que eram homens dotados de grande sabedoria e de raciocínio que faziam inveja aos outros, porque os conheci pessoalmente e conversei com todos eles. Ora, é bom que nós, espíritas e cristãos, saibamos disso. Porque percebendo isso, também vamos perceber depois algo mais. Por que razão? Eles foram os continuadores de Jesus. É evidente que Jesus jamais iria escolher ao acaso os seus discípulos. Evidente que não. Eles tinham que ter já uma maturidade espiritual, de modo a que Jesus confiasse neles, para eles poderem fazer a continuação. Porque é muito difícil.
Portanto, eles tinham uma grande sabedoria, tinham uma grande maturidade espiritual. Eles estavam preparadíssimos. E é óbvio que, enquanto estiveram com Jesus, eles foram, então, despertando. O Espírito foi despertando. Os espíritos, os discípulos, eles não vieram com os obstáculos que o comum das pessoas vem. O passado ficou oculto. Eles não. Todo o seu saber, ele emergiu. Por isso, eles estavam preparadíssimos já e trouxeram toda a bagagem que eles precisavam para utilizar na disseminação do Evangelho. Eram, na maior parte, homens simples. Mas simples não significa ignorância, incapacidade. Não nos esqueçamos do exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier era aquela figurinha apagada, humilde, mas um espírito elevadíssimo e de um grande saber. Em que eu escutava, surpreendia-se como é que dele saía tanto conhecimento e tanto saber. Então, embeleza, sim, a qualquer pessoa. Todavia, a simplicidade embeleza mais a sabedoria. Depois de iluminados pela presença de Jesus, tinham incrível facilidade de conversar, de entender e de viver os mais altos preceitos que confiam do Mestre. Evidente, porque é que eles conseguiam tudo isso? Não porque Jesus lhes transmitisse em 3 anos, mas que eles já possuíam todo esse conhecimento e essa capacidade, é evidente. Então, percebamos que os discípulos foram capazes da maior abnegação, sacrifício, que nenhum outro homem comum o conseguiria realizar o que eles realizaram. Eram espíritos preparados pelo mesmo Cristo no mundo da verdade, antes de virem à Terra. Nenhum deles era ignorante. Todos tinham almas moldadas na forja do tempo e do espaço, com o fogo purificador de milhões de anos. Shaolin, que era um rapaz culto, uma criatura muito culta da época, ele conviveu com eles todos e soube também muita coisa acerca de Jesus. Ele percebeu a essência daquelas criaturas que foram escolhidas por Jesus. Portanto, ele fala com conhecimento da causa. Cristo preparou milhares de almas. Não foram só os discípulos. É óbvio que não. Todos aqueles que ouviram Jesus e se tornaram seus seguidores eram almas preparadas para continuar a disseminação do Evangelho. Os discípulos, os 12 discípulos, não tinham capacidade para tanto. Mas uma multidão, milhares de espíritos que reencarnaram, preparados também para continuarem a disseminação do Evangelho. Vivenciá-lo, não só falado, mas exemplificado. E, aliás, quem quiser saber mais sobre esses continuadores, leiam os romances de Emmanuel. Eles falam-nos sobre o cristianismo primitivo, de uma riqueza extraordinária. E nós vamos identificar almas impressionantes que não se tornaram assim de um momento para o outro. São milhares, milhões de anos para se chegar àquela condição de elevação espiritual. Leiam esses romances, mas leiam sem o romance, apanhando a essência do cristianismo primitivo. É uma riqueza única.
Quem lê aqueles romances transforma-se. Porque sente-se impulsionado para a reforma íntima. Um desejo imenso de ser igual. E não para. Começa um, vai ter que chegar ao fim dos romances todos. Porque é uma riqueza para a alma. Temos grande interesse, diz-nos Shaolin, que saibas que Jesus, Cristo, é o fundamento de nossas vidas na Terra. E nós precisamos, sim, também de compreender isso. Sentir. Jesus é o nosso guia. É Ele e não o outro o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que dar maior atenção à mensagem de Jesus. Porque só Ele nos direciona. E agora sim vamos entrar no desenvolvimento. Mas esta introdução foi útil e bastante importante para nós ficarmos com esse conhecimento. Muito importante. Então, é aqui que nós vamos... Este livro, Jesus Voltando, vai nos falar justamente das aparições de Jesus após a ressurreição. Este livro traz apenas 15. Mas Jesus esteve entre nós 40 anos após a ressurreição. Portanto, ele não esteve inativo. Ele esteve sempre a trabalhar. E esses encontros, como nós vamos ver, esses diálogos, são evangelho puro, evidentemente, só podia ser. São 15 aparições do Mestre incomparável e nesses encontros encontramos diálogos que nos encantam e que nos instruem sobre o modo, nos levando a grandes emoções. Eu testemunho-as, eu leio e releio e para mim sempre me emociono. É muito rico este livro. Jesus Cristo é a fonte energética que nos ilumina a todos. Ele nos acompanha desde o nosso despertar da razão. Portanto, há 200.000 anos que Jesus cuida de nós e que nós dependemos dele. E alegra-se em nos ajudar. Também os benfeitores espirituais. Eles são felicíssimos. Eles só se realizam, de facto, fazendo o bem, ajudando. E nós também necessitamos de despertar em nós, tal qual. Com a ressurreição, Jesus dotou os seus companheiros de uma coragem nunca vista ou sentida, de modo que os seus seguidores entregavam a vida às feras, cantando hinos de esperança, convictos de que ninguém morre com a morte do corpo. Por que razão, após a ressurreição, Jesus dotou os seus companheiros de uma coragem nunca vista? Ele deu-lhes diretamente, introduziu-as no seu corpo? Não. Eles apenas certificaram-se de que Jesus cumpriu o que disse. Ele disse que iria ressuscitar ao terceiro dia. Eles constataram e conviveram com ele. E isso era importante, só faltava isso para eles. Para lhes fortalecer a fé e então passarem e começarem a testemunhar. Em todos os encontros, eles testemunhavam a sua experiência junto a Jesus. Sempre. Portanto, eles eram os testemunhas verdadeiros. E as pessoas escutavam-nos com encanto, como se estivessem com Jesus. Então, isso foi importantíssimo. Foi isso que deu força e ânimo. E reparem que eles aguardavam mesmo a aparição de Jesus a eles. Esse encontro era muito esperado. E houve um momento que eles já se achavam que estava a demorar muito. Tanto que eles, quando aconteceu a crucificação de Jesus, eles ficaram aterrorizados com a perseguição e foram todos os discípulos, saíram de Jerusalém e foram para a Galileia.
e aguardaram que Jesus chegasse. Orientação dele. Eles esperavam orientação. O que é que nós vamos fazer agora? Nós sem Jesus, imagina-se o que é. Qual seria a situação, a sensação deles de perfeito abandono? E agora vamos então sim ter essa aparição de Jesus aos discípulos. Estavam eles na Galileia, eles tinham-se refugiado. E então Jesus aparece e diz: alimentai a fé e sofrei sem reclamar. Reparem que isto é o Evangelho, foi para eles, mas é para a humanidade inteira. Nós temos que também absorver isto. Tudo isto que ele vai dizer nessas aparições, direitinho para todos nós. Continua, 2000 anos depois. Alimentai a fé e sofrei sem reclamar. Alimentai o amor e amai, sem exigir. Alimentai o perdão e perdoai sem comercializar os sentimentos, sem impor. Não queirais violentar os sentimentos de ninguém. Quem aceita, aceita. Quem não aceita, não aceita. E vamos adiante. É isso. Cada um está na sua condição espiritual, de entendimento. Portanto, não podemos jamais forçar ninguém. Se a pessoa não tem interesse, não tem. Nós seguimos. Semeai pelo exemplo de vida nobre, com a nobreza nos passos, a vida reta, com a retidão na cabeça. Semeai a vida operosa, com as mãos ativas no trabalho honrado. Isto é, para nós, nossa reflexão. É esta a nossa atitude, se nós queremos ascender. É assim que nós vamos melhorando o nosso perispírito. E tornando-o mais leve, nós, em vez, quando chegarmos ao mundo espiritual, sermos atraídos para as zonas inferiores, ascendemos. Nós estamos a trabalhar isso aqui. E nós, com a ajuda do Evangelho, vamos consegui-lo mais depressa. Mas temos que nos conscientizar dessa verdade. Sacrificai os vossos desejos inferiores. Combatê-los, controlá-los, não ceder. Sacrificai vossos instintos passageiros e aumentai os vossos sentimentos de fraternidade. Sacrificai os rancores para com vossos irmãos e exultai no amor. Nós temos imenso trabalho pela frente. Se ainda não começamos, então comecemos já. Comecemos já, porque nós nunca sabemos quando vamos partir. E tudo quanto nós acumulamos aqui de bom, reverte a nosso favor. Sofremos, por alguma razão não reclamemos. Vamos com coragem em frente. Para vencermos. Tomai a prece como selo do dever de cada dia. E buscai a Deus e também a mim. Porque faltando esse esforço, a importância do Evangelho na nossa vida, as luzes e a paz de consciência apagar-se-ão nos vossos caminhos. Se quereis paz, distribuí a paz. Se quereis amor, amai. Nós só recebemos na medida em que damos. Porque a vida é um eterno plantio, onde somente recebemos o que damos. O nosso objetivo, diariamente, é plantarmos o melhor a nosso favor. Não importa aonde nos encontremos, o que estamos a fazer. Não importa. Façamos sempre com consciência, sempre o melhor. Porque nós estamos a cumprir. Estamos a plantar a nosso favor. Lembrai-vos de que em muitos lugares sereis apedrejados. Se for o caso, abençoai os ofensores
e trabalhai mais em favor dos que sofrem. E foi assim que os discípulos se comportaram. Leiam romances e vão saber. Leiam os Atos dos Apóstolos e vão perceber a vida deles enquanto disseminavam o Evangelho. Os Atos dos Apóstolos, extraordinário. E trabalhai mais em favor dos que sofrem. Em variados momentos sereis encarcerados. Perdoai os inconscientes da verdade e orai por eles, que os anjos estão encarregados de vos assistir e de vos confortar mesmo nas prisões. E assim eles agiram. Eles jamais sentiram ódio por os que encarceraram e maltrataram na prisão. Porque eles eram espíritos elevados e eles assistiram exatamente o exemplo de Jesus. E para eles aquilo não foi difícil, porque estava dentro deles. Era assim que eles compreendiam a vida. O amor ao próximo. Os ignorantes têm que ser entendidos e perdoados. Em vez de nós ficarmos melindrados, porque nós nos melindramos de tudo e de nada. Porquê? Porque somos orgulhosos e não entendemos que aquele que nos fere, entre aspas, porque pode não ferir, mas é o nosso orgulho que se ressente, é porque ele não sabe um pouquinho mais do que nós, não sente um pouco melhor do que nós. E nós vamos passar adiante e agir com compaixão e tolerância. E não exigir comportamentos dos outros, os quais nós ainda também não conseguimos. Portanto, é isto, perdoai os inconscientes da verdade e orai por eles. Então, nós ainda vamos orar por eles. E porquê é que nós devemos orar por eles? Para nós esquecermos. Quando nós oramos por alguém que nos ofendeu, nós vamos ver, mais cedo ou mais tarde, mais dia ou menos dia, Jesus apareceu, já não nos preocupa, já não nos interessa. Orar é super importante. Orar para que nós consigamos esquecer e orar pelo irmão. Digo-vos que é um remédio santo. Vamos todos conseguir isso. E é um alívio enorme. Quando nós nos libertamos do ressentimento, do melindre, não podemos ir por aí. Porque nós criamos assim um inferno para nós. Nós estamos a criar o nosso inferno. A angústia, o mal-estar, uma tristeza, um vazio. Justamente porque nós não nos vencemos e a nossa consciência fica abatida. Portanto, tudo o que Jesus falou aos discípulos continua a falar para nós. E agora Jesus foi ter com eles na Galileia. Mas ele agora pede-lhes, ide para Jerusalém, e lá esperareis o chamado para a difusão da boa nova de Deus, que recebereis os poderes espirituais para o grande empreendimento de sorte a curar-vos os enfermos, levantar-vos os caídos, fazer desandar os paralíticos, dar-des vista aos cegos e consolo aos tristes. Ajudai os velhos e as crianças por onde passardes. Sei das duras provas que ireis passar por causa do meu nome. Vamos voltar aqui atrás. Quando Jesus lhes diz para eles voltarem para Jerusalém, que ireis receber os poderes espirituais, eles vão receber poderes espirituais. Será que Jesus lhes vai dar de mão beijada os poderes para eles poderem fazer isto? Não. Vamos perceber o que é que acontece. Os discípulos traziam com eles já, preparadíssimos, a sua mediunidade de cura e de todo este trabalho, para poderem disseminar o Evangelho. O que aconteceu foi que a sua mediunidade eclodiu simultaneamente de todos. E por que foi importante ser em Jerusalém?
porque naquela época naquele período, encontrava-se muita gente estrangeira de países diferentes em Jerusalém. E isso foi, chama-se esse momento o Pentecostes, em que línguas de fogo desciam sobre os discípulos. E os Espíritos do Senhor começaram a falar em variedíssimas línguas. Todos aqueles estrangeiros que estavam lá começaram a ouvir as suas próprias línguas através dos discípulos. Eles, mas o que é isto? Mas o que é que se passa? O que se passou aqui? O que se passou foi que os Espíritos do Senhor falaram através dos discípulos as línguas dos variedíssimos estrangeiros que lá estavam. E isso chamou a atenção. Isso chamou a atenção. E isso era importante, chamar a atenção. Como Jesus começou por chamar a atenção da generalidade daqueles que o seguiam, curando, fazendo os tais milagres, que não eram milagres, mas eram poderes, conhecimentos que transcendem a humanidade ainda, porque ainda não há capacidade para entender, nem moral para conhecer isso, não é? Então, percebem, a lei não nos dá nada de graça. O que aconteceu aos discípulos foi que a sua mediunidade eclodiu. Ali foi determinado naquele momento. Jesus tinha tudo preparado, não é? E pronto. E os discípulos ficaram assim elucidados, instruídos para o que iria acontecer futuramente. Pronto, já percebemos essa parte. E agora tem um outro caso. Só trouxe 2 casos, dos discípulos e dos 32 leprosos. Os 32 leprosos traz-nos aqui também coisas muito importantes para a nossa reflexão. Então, começa Shaolin a nos descrever. Numa aldeia além do Jordão, não se esqueçam que Shaolin conheceu todo aquele mundo, aquela paisagem, os discípulos. Ele está a falar do que ele conheceu e testemunhou. Portanto, numa aldeia de além, não foi só o que ele testemunhou, porque ele também falava muito com os discípulos e os discípulos lhe contavam muito dos acontecimentos. Portanto, ele estava a par realmente disso. Moravam numa casa abandonada 32 leprosos. Viviam da pesca e de alguma caça. Quando foram descobertos pelos essênios, estes começaram a ajudar esses irmãos doentes, visitando-os e levando-lhes alguns alimentos, a palavra de conforto e de estímulo acerca das leis espirituais e mesmo do porquê da doença. Vamos lá. Temos que começar a olhar o tempo. Nós não vamos ainda muito avançados, mas há tanta coisa para dizer. Os essênios foram também seguidores do Cristo, já no plano espiritual. Eles vieram muito à frente de Jesus para preparar toda a atmosfera para receber Jesus. E eles eram criaturas muito silenciosas, eles não apareciam, eles ocultavam-se publicamente, mas eles trabalhavam no bem daqueles que necessitavam. Eles não estavam inertes, eles trabalhavam muito no bem. E oravam também e faziam bem. Então, eles moravam acima dessa casa, onde uma casa abandonada que tinha pertencido a uns judeus, onde eles se iam reunir para reuniões secretas. E um dia foram descobertos e eles abandonaram essa casa. E então foi encontrada pelos leprosos. E ficaram lá a morar. Ficava também
no Monte Nebo, subindo o Monte Nebo. Mas os essénios moravam no Monte Nebo ainda mais acima no topo. E quando os essénios desciam para ir às aldeias ajudar os sofredores, os doentes, enfim, uma série de ajudas que eles faziam sempre, eles repararam que ali haviam leprosos. Então eles avançaram e foram elucidar-se o que é que se passava. E então verificaram que estavam esses leprosos todos e começaram então a assisti-los, a dar-lhes comida, a curar as suas lacerações, porque eles tinham muito conhecimento acerca das plantas. E então eles colhiam as plantas, maceravam, faziam uma espécie de remédio, outros faziam lavagens e assim os tratavam e davam-lhes também alimentos. Portanto, isto para explicar esta parte dos leprosos, apresentá-los, não é? Quando foram descobertos, pronto, eles começaram então a ajudá-los. E, desculpem, deixem-me voltar atrás. E então também foi morar com os leprosos um judeu cristão que habitualmente subia para ir ter com os essénios, onde eles ficava lá imenso tempo com eles. E nessa altura, ele estava mesmo a morar, esse judeu cristão estava a morar com os essénios. E ao descer o monte também reparou que lá estavam os leprosos. Resolve entrar e resolve ficar a morar com eles. Este cristão, este judeu cristão, tinha um grande conhecimento dos ensinamentos de Jesus e começou a evangelizar. Começou a evangelizar estes leprosos. E ficou a morar com eles, ajudando-os. E ele tanto, mas tanto falou acerca dos conhecimentos de Jesus, estava já a prepará-los, não é? Para que eles suportassem com muita resignação os sofrimentos por que estavam passando. E falou-se tanto em Jesus que tornou-se quase como se fosse uma evocação a Jesus. O facto é que ele surge mesmo, ele aparece lá. E ele, E ele entra no ambiente dos leprosos e diz: a paz seja convosco. A minha paz vos dou, porque o meu Pai quer que todos os que sofrem sejam consolados. E os que sabem sofrer, bem-aventurados. Todos vós vos encontrais com pesados... A Michelle roubou-me algum tempo. Vamos descontar 10 minutos, porque eu já estou a ver que o tempo está uma desgraça. E os que sabem sofrer, bem-aventurados. Todos vós vos encontrais com pesados fardos e jugos tenazes como cruzes em vossos ombros. Bom, necessário se faz que as carregueis com coragem, que não blasfemeis, que não injurieis, e não injurieis contra quem? Contra Deus. Porque eu, porque a mim, e porque isso é de facto injuriar contra Deus. Que não odieis, que não critiqueis, que não faleis mal de ninguém, nem culpeis os outros dos vossos males. Há muito essa tendência. E isso aconteceu-me por causa dele, por causa disso, por causa daquilo. Não. Aconteceu porque tinha mesmo que acontecer, porque era necessário. Deveis todos agradecer a Deus a oportunidade de viver juntos pela força da amizade, para que possais falar como eu falei, que o meu fardo é leve e o meu jugo suave. Não há dúvida. Quando os iguais comungam do mesmo infortúnio, eles se sentem fortalecidos. Por isso, eles estavam todos juntos, se fortalecendo. Não estáis aqui por simples acaso, que jamais existiu, e sim por força da lei, que reúne sempre os da mesma espécie de condições morais
para um mesmo objetivo de limpeza espiritual. Aqui está um ensinamento extraordinário, que nós vamos referir, e é assim que depois o tempo passa. Mas é importante. Vejamos o que ele diz. Os iguais reúnem-se sempre. Quando nós partimos para o plano espiritual, nós vamos imediatamente ser atraídos para o local daqueles que sintonizam connosco. Vamos diretamente. Nós não podemos ir para o outro local, porque o nosso perispírito não tem condições de penetrar um mais alto. Se a nossa condição atrai para as zonas inferiores de sofrimento, não temos alternativa. Trabalhamos para isso, é para aí, a nossa afinidade é essa para lá. Mas se nós, de facto, trabalhamos, adquirimos mérito, sim, nós vamos subir. Portanto, nós temos de ir para junto daqueles com os quais nós afinizamos espiritualmente. Porque não temos vibração para ir para o outro lado. Temos que ir para o lado em que todos tenham a mesma vibração que nós, ou que nós tenhamos a vibração deles. Esta é a lei. Por isso, muitos espíritos, quando chegam lá, reclamam porque é que foram lá ter. E ficam revoltados. E depois há que lhes explicar isso. Os benfeitores espirituais, quando chegam lá, vão explicando. E repetem, e eles têm dificuldade em entender. Então, é isso. Isto é importante que saibamos. Bem, não posso ser mais nada. Não, ia dizer, mas não posso. Não deveis ter apego às coisas transitórias, pois foi a dor que vos libertou dos bens perecíveis, para que pudesseis entender e vos conscientizar dos tesouros eternos. Sim, a dor tem esse efeito, esse objetivo. É de nos libertar dos nossos débitos. O corpo de carne que reconhecemos ser a vestimenta breve da alma entra em decadência, por variados meios que a ciência humana dos conhece. E essa alma muda de veste quantas vezes a lei determinar, objetivando a luz do espírito imortal. Quanto mais renitentes formos na mudança, pois evidentemente mais necessitamos reencarnações e mais dolorosas. Venho-vos ensinar a amar para que não demoreis no ódio. Venho-vos convidar para a alegria pura, para que não vos demoreis na tristeza. Para o entendimento, para que vos não demoreis na incompreensão. Para a paz, para que vos não demoreis nas guerras. Eu sou o guia espiritual de todos, de toda a humanidade. Eu sou o pastor de todo o rebanho. Podeis ser igualmente. Este igualmente é muito significativo. Meus discípulos, se passardes a conviver fraternalmente uns com os outros. Vejam que eles estavam num estado sem esperança. E vai Jesus e vai dizer-lhes que eles poderiam também ser seus discípulos, em condições. Eles olhavam para eles, mas como? Bom, se entenderes, praticares a caridade, Deus é amor. Todos sois conscientes desta verdade. Porque não procurais viver descobrindo um modo mais completo de amar? O amor é prestativo, é consolador, é operante, é justo, desculpa sempre as ofensas. O amor é semente de alegria, é a flor da beneficência, é o perfume da caridade. Isto não são palavras vãs. Não são. São palavras, cada palavra aqui tem um significado profundo. Ouçamos com interesse. Porque estas palavras são palavras que nós as desconhecemos. Porque as não vivenciamos, ainda não as sentimos. Mas estas palavras são importantíssimas. Leiam-nas com atenção.
Venho vos convidar para a renovação interior, para que trilheis sendas diferentes daquelas por onde antes tenhais andado. Venho-vos preparar para novas lutas, não aquelas em que se devem andar quilómetros e mais quilómetros para encontrar os inimigos, como os homens do mundo fazem. O campo de batalha está dentro de vós mesmos. É isso. Aqui é que está a luta. E os inimigos que deveis combater são bem piores, porque vêm diversificados, com roupagens diferenciadas. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o melindre, a prepotência, a discórdia, a usura, o apego, a covardia, a maledicência, enfim, os maus costumes. E o que é que nós estamos à espera? Com tudo isto nunca mais tem fim. Será que já chegamos à conclusão que somos tudo isto? O maior vencedor é aquele que vence as suas próprias deficiências. Depois que instalados, vejam, dentro da vossa consciência, a harmonia espiritual, estareis salvos. A partir disso, sobe. É um subir contínuo. Porque o entendimento e a sabedoria já tanta, ela já é vivenciada. Portanto, depois é rápido, muito rápido. E a tranquilidade interior passará a ser uma realidade em função dos vossos sentimentos. Eis o céu em cada criatura. Jesus estava a falar para os leprosos sem esperança de cura. E isto é também para nós. Nas diferentes idades que aqui se encontram. Todos nós temos a esperança. Mas para isso temos que nos convencer. Eu vim abrir os olhos dos cegos para que eles vejam o reino de Deus dentro deles mesmos. Existe tudo cá dentro de nós. Impotência, à espera de nós despertarmos. Eu vim despertar a audição dos surdos. Que eles não querem saber. Nada, não falem nisso, isso não me interessa. Para que eles possam ouvir a voz da consciência e viver felizes. Eu vim ensinar aos homens a boa vontade de falar. Porque a palavra é semente de Deus na boca da criatura educada. Aquele que sabe, aquele que está educado, aquele que tem conhecimento, passe para o ignorante. Com amor. Mas nós temos que ir passando, partilhando. Não fiquemos só com o saber para nós, não façamos isso. Vamos falar. Quem conhece a mim, conhece o meu Pai que me enviou. E se eu e o meu Pai somos um, terei unidade também com o meu rebanho. E é isso que nós precisamos muito, ter unidade com Jesus. Meus filhos, chegou às portas dos vossos corações o convite. Olha, outro convite. Na situação em que eles se encontravam, foram receber um convite de Jesus. Vejam a grandeza da situação. Porque tudo na natureza é convite para que vós mesmos conquistais a vossa própria felicidade, para que o paraíso que procurais seja nascido dos próprios esforços de cada dia. Evidente, somos nós. Nós temos que conquistar isso, o nosso paraíso, diariamente. Não importa o estado em que estejais. Importa, sim, a fé que deveis conquistar e o ânimo na disposição dos vossos trabalhos, pois é pela confiança cedida aos outros que o Senhor confia em nós. Abri os braços para os que por vezes sofrem mais do que vós. É isso, e nós temos que pensar assim. Achamos que o nosso sofrimento é sempre maior que o do outro. Ensinai a eles a caminharem nos trilhos da vida com a esperança de que agora estáis revestidos e repartir com eles esse alimento que agora comeis, porque eu sou o suprimento divino que farta as vossas mesas do pão do céu. Amados filhos do coração, sei que todos sois perseguidos e injuriados pelo estado de enfermidade que carregam no corpo, pelo estado de decadência dos vossos fardos físicos. Fostes banidos da sociedade.
Os que vos perseguem são vossos inimigos gratuitos. E eu vos digo, para amardes os vossos inimigos, porque o amor é a resposta, por excelência, da bondade do coração. Aí está a grande solução, a chave. Deveis aceitar as afrontas morais. Nós estamos caminhando para o fim, portanto, acalmem-se lá. Deveis aceitar as afrontas morais, sem que façais o mesmo, como revide. Muita atenção aqui. Abençoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Deveis viver com Deus, pois quem está com o Pai é feliz na sua consciência. Eu vos envio aos meus discípulos. Já está a mandá-los ter com os seus discípulos. E eles encontravam-se naquela situação. Nós não podemos aparecer diante de ninguém. Estamos proibidos. Como é? Eu vos envio aos meus discípulos para que tenhais conhecimento melhor da verdade. Eles estão preparados para vos instruírem, indicando os caminhos a trilhar, trabalhando com a palavra, com o exemplo, no sentido de acordarem corações. Eu acho que já estamos a prever o que é que vai acontecer, não é? Sede humildes, eu sou a resposta de Deus aos vossos corações sofredores. Aproveitai a oportunidade, levantando-vos e seguindo-me do modo que fizeram muitos. Não queremos violentar criaturas. Estamos apenas vos convidando para vos instruirdes, esperando que aprendais a semear a boa semente, a buscar novas ovelhas. Convite. Não deveis pensar no estado em que vos encontrais, de depressão moral e física, que é o mesmo todos os que sofrem. Não nos devemos apegar ao nosso sofrimento a nós próprios. Vamos reagir e aceitar com coragem e resignação. Deus é todo poder e sabe usar seus filhos quando isso lhe apraz fazê-lo. Quando Ele acha, sim, que merecem, que vale a pena. Se Ele transforma uma pequena semente em ciclópica árvore, em graciosas flores e em frutos saborosos que alimentam, e se Ele fez o céu, o sol e as estrelas, temos que pensar nessa grandeza também, que nos encantam com a beleza do universo. Se Ele fez o amor que nos alimenta a alma, porque não pode modificar as vossas roupagens físicas, para que vos sirvam delas como instrumentos na disseminação da verdade. Quem diria? Alguma vez eles teriam pensado nisto, neste convite. Pode muito se quiser, porque tem feito muito mais todos os dias. Eu sou o seu intermediário e por mim ele tem feito grandes coisas e continua a fazer. Portanto, a fé, a confiança. Eu sou a vida nele e ele em mim. Deveis confiar. Cada doença é portadora de uma mensagem para o coração. Cada doença é uma mensagem para nós. Que sofre. E essa a que chamas de lepra é algo que desce da alma para o corpo em combate ao orgulho e ao egoísmo. Estamos quase a terminar, tá? Sede humildes, digo-vos novamente, que a humildade é a terapia da vida e ajusta a consciência para a sequência da harmonia. A humildade traz-nos paz ao coração. E o amor é o gerador de todas as virtudes que pregamos e que vivemos na Terra, em prol da humanidade toda. Compadecei-vos de vós mesmos, modificando-vos. Porque se nós nos modificamos, nós vamos continuar no sofrimento. Portanto, façamos alguma coisa por nós. Porque quem não muda, estaciona no tempo e esquece o espaço onde se passa o progresso. Sinto o que sentis como restolhos da humanidade, como restos sem valia. Não deveis pensar assim. Para Deus, tu tens o mesmo valor, pois como Ele é todo o saber, sabe transformar o mal no bem, o ódio no amor, a dúvida na fé, a covardia em entendimento, a perseguição em perdão, a ignorância em compreensão. Ainda mais, a justiça nunca faltou no centro das suas leis de vida. Não esqueçam que nós temos estado só a falar de Evangelho.
todo o Evangelho, só para nós. Meus filhos do coração, tendo coragem e confiai em Deus, no Deus único, naquele só que nos sustenta a todos com o mesmo amor, com a mesma fraternidade. Amados do meu coração em Deus, as últimas palavras de Jesus para com os leprosos. As famílias vos abandonaram, não procuram saber como estáis, nem enviam algum socorro para as vossas angústias. Completamente abandonados, sem carinho, sem amor. Bem-aventurados. Onde é que eu fiquei? Acho que foi aqui. Já me perdi. Bem-aventurados sois vós, porque tendes o amparo dos céus, dentro de maior carinho e maiores cuidados. Sem dúvida. Aproveitai esta oportunidade de estar desbanidos até dos que muito amais pelo coração. Porque isso é uma prova muito grande. Afastar-nos da nossa família, pôr-nos a um canto. Nunca mais sabemos nada delas. Ninguém nos procurar. Isto deve ser um horror. E ainda por cima sofrendo uma doença grave. Então, trabalhai e abraçai a todos como filhos, mulheres e parentes. A nossa família é a humanidade. E aqui está o outro ensinamento. Nós não nos podemos apegar à família, porque esse apego impede que nós amemos os outros também. E nos tornemos cada vez mais egoístas, mais centrados em nós, nos nossos interesses e nos interesses da família exclusivamente. É isto que Jesus está a dizer. E a ele e a ela estamos ligados por laços eternos. Não queirais mostrar a ninguém os valores que estás conquistando pelo espírito da vaidade. Nada de alardes. Quem tem tesouros imperecíveis não precisa de alarde para que todos reconheçam. Só deu exemplo, mostre. Exato. Se o pretenderdes mostrar, arriscareis a perder o valor da luz que já vos ilumina os corações. Quer dizer, tudo anulado. Vejam como isso é importante sabermos disso. Silêncio. Façamos o bem em silêncio. Basta que Deus conheça a vós e eu certifico o que sois. Não vos esqueçais de procurar os meus discípulos, que eles vos instruirão sobre o que deveis fazer em meu nome. E reconhecerão, estou mesmo quase acabado, e reconhecerão que eu vos enviei. Eles já estão a ser enviados para os discípulos. As perseguições que devereis sofrer serão as marcas de que sois meus amigos, porque trabalham para a verdade, porque são semeadores do amor e da justiça. Serão ameaçados pelos poderes públicos e analisados como salteadores. Tudo vai acontecer a eles também. Eu também o fui ainda mais, crucificado entre dois deles. Não pretendais facilidades para me acompanharem, porque as coisas notadamente fáceis são perigosas. Cuidado. São o retorno do bem, como difíceis as inspiradas no amor. Vós fostes agraciados por Deus pela fraternidade de homens bons e honestos, que trabalham sob o meu comando e a vontade de Deus. Ele aqui refere-se aos essênios. Jesus tornou a se iluminar, de forma indescritível, um círculo de forças vivas de todos os matizes que contornavam o Senhor. E ele foi de mansinho, tocando um a um, e curou a todos, como se tivesse uma farmacopeia divina nas mãos. As emoções passaram dos limites. O fenómeno era inacreditável, mesmo sendo constatado e vivenciado por todos. Fechou-se a cortina espiritual, ficando na consciência de cada um o que ouviram do Mestre e os compromissos assumidos. E para fecharmos, rimas do Natal, da antologia mediúnica do Natal. Natal. Enquanto em farpelas teu salão áureo fulgente, desfilam junto às janelas as dores de muita gente. Natal. Um pobre foi visto passando sob pedradas. Soube depois que era o Cristo, batendo as portas fechadas. Batendo
a portas fechadas. Natal. Quem foge ao preceito de repartir o seu pão, carrega um calhau no peito em forma de coração. O Natal em toda a idade é sempre nova alegria, mas nos dons da caridade, o Natal é todo o dia. Natal festeja esquecendo quaisquer preconceitos vãos. Natal é Jesus dizendo que todos somos irmãos. Este é um poema do espírito Leôncio Correia. E terminamos, vou só passar aqui, já não há mais conclusão, porque não há pagar, não há tempo, né? Então, Feliz Natal com Jesus para todos. E muito obrigada pela vossa atenção. Então vamos para a nossa prece final. Como sempre, vamos neste momento agradecer a Deus nosso Pai por todos estes ensinamentos que Jesus nos deixou, que possamos fortalecer-nos no seu Evangelho, tentando pôr em prática tudo aquilo que Ele nos ensinou, não só nesta época, mas ao longo de todo o ano, que na noite de Natal e no dia, acima de qualquer presente, possamos estar gratos pela nossa vida, por esta oportunidade bendita que tantos irmãos almejam e que ainda não têm, pela nossa família, pela nossa saúde, por todos os amigos espirituais que nos ajudam todos os dias e que possamos ter a força para deixar de reclamar e passar a trabalhar, pois só o trabalho é o verdadeiro remédio que cura todos os nossos males. Nossa profunda gratidão e que Jesus nos envolva hoje e sempre, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.